YouTube, aqui é Giovanni Souza, mais uma vez, trazendo dicas de história para o Enem 2017. Temos aí em vista que história no Enem, mais conhecida como ciências humanas, né? Ciências humanas. Quero falar um pouco hoje sobre o Brasil Colônia, um tema muito discutido nas provas do Enem, o Brasil Colônia, que é um tema bastante interessante para nós que estamos ligadinhos na nossa prova do Enem, os alunos aí que estão nos ouvindo aí e assistindo pelo canal do YouTube. A seção Brasil Colônia compõe textos referentes aos conteúdos do período da história do Brasil, que se estende desde o descobrimento em 1500 até a vinda da família real portuguesa em 1808, grave aí. Apesar da montagem do sistema colonial no Brasil começar efetivamente em 1530, nesta seção, em razão a uma opção didática de todos os autores e muitas grafias, estão inclusos textos referentes a 30 anos anteriores, já que é impossível compreender a necessidade da colonização efetiva sem entender os dispositivos de antecedentes do período. Desde 1500 a 1530, os temas mais importantes são o contato com o meio ambiente e os diferentes tipos de nativos, os povos nativos, né? Referente a descobrimento ali, os indígenas, os índios que estavam ali povoando a região, fato que causou grande impacto na mentalidade europeia na época, gerando um imaginário que ia da demonização a imagem paradisíacas, as tentativas iniciais de exploração da matéria-prima, do ouro e das pedras preciosas, exclusivo do pau-brasil, que era bastante explorado como matéria-prima na época da colonização, não é verdade? Largamente monopolizado por comerciantes portugueses, como Fernando de Noronha, que foi um dos percussores sobre a questão do pau-brasil, com a ameaça da ocupação do território brasileiro por outros povos como os franceses, que chegaram logo depois, viram uma oportunidade de invadir a colônia. A coroa portuguesa decidiu, no início da década de 1530 estabelecer o controle de fato da colônia. Instituído o governo geral deles na época, que foi um dos primeiros governantes do Brasil, foi Tomé de Souza, que foi um dos primeiros governantes já falados aí. Tomé de Souza, a partir daí, entra a fase dos governos gerais, né, que todos aí já sabem, do Brasil, estabelece uma estrutura econômica um pouco mais sofisticada, colocando uma montagem de engenhos, de cana-de-açúcar. Houve monopolismo na questão da produção de açúcar, produção de agarapa, produção dos grandes engenhos da época, e gerando um sistema de plantation em inglês, latifúndios, monocultores, monoagricultores, que com o emprego de mão de obra escrava resultou no que você vê aí nos dias atuais. A mão de obra, ela é muito escravizada ainda nos dias atuais, mas naquela época tinha a questão da escravidão, por conta do trabalho forçado, trabalhar mais horas do que o permitido. E aí, inicialmente os indígenas, posteriormente os negros, o povo africano, fez parte das decisões do governo da época, que ao mesmo tempo dá então a capitania de São Paulo. Muitos sabem aí, saíram empreendimentos conhecidos como bandeiras e bandeiras e entradas, que se caracterizaram pelo desbravamento do interior do país, pelo apressamento de índios, e pela ampliação de territórios, que todos sabem que os territórios começaram a se expandir. Foi conhecida como a formação de uma sociedade colonial, que
passou a pouco sendo articulada com muitos elementos da economia açucareira, como sistema de escravista, adentramento de outros países para fazer a negociação, e a história foi crescendo em cima desse contexto e deixando posteriormente o ciclo da economia do ouro já invadindo e entrando para no século XVIII, que se estende concentrando nas regiões do Sudeste, sobretudo em Minas Gerais, que todos sabem que Minas Gerais foi o primeiro polo, um dos primeiros polos na questão da busca constante de ouro, de pedras preciosas, ali em Minas Gerais. Deu novos contrastes à formação da sociedade brasileira e espaço para as novas ideias políticas. Essas formações sociais culminou também nas formas de rebeliões nativistas, rebeliões separatistas, dos quais se destacaram, por exemplo, a revolta de Beckman e a Inconfidência Mineira, que nós sabemos que a Inconfidência Mineira veio ali para incrementar mais a questão da revolução da época ali. E a insurreição pernambucana, por outro lado, ocorrida em Pernambuco, resultou de uma situação posterior a um período de grandíssima importância para a região nordeste do Brasil. Para nós aqui do Nordeste, se tornou um arco, né, para a nossa história, para a região, porque simplesmente a região Nordeste ele passou por um período de administração holandesa. Temos muitos holandeses com etnia da União Ibérica, parte do Nordeste brasileiro, sobretudo Pernambuco, foram ocupados pelos povos flamengos que iam estabelecendo um desenvolvimento econômico ali naquela região e social, nunca visto na colônia brasileira até então. Esse período foi também denominado de Brasil holandês. Grave isso aí, vai cair na prova do Enem. Brasil holandês, que eles começaram ali a ocupar os territórios ali. E para não delongar muito nosso vídeo, a crise do sistema colonial começou a agravar-se na segunda metade do século XVIII, a crise do sistema colonial, em tempos que a situação da Europa se tornou confusa com o advento da Revolução Francesa, e em 1808 a corte portuguesa deixou Portugal em direção ao Brasil, dando início a um novo estágio de sua história, tirando da condição de colônia e elevando a categoria de Reino Unido, junto com Portugal de Algarves, tá certo? Estamos aí com mais essa dica de história para todos os amigos que vão fazer as provas do Enem, comigo, Giovanni Souza, com você, passando todas as informações do Enem e História do Brasil para você. Ciências Humanas é conosco. Até mais, com mais dicas do Enem. Um abraço.